Agora, iniciar a aula do tema 3. Só um minutinho. Professora, você já passou as resenhas tudinha? Você já passou as resenhas tudinha? Eu acredito que eu passei, não? Se eu não passei, eu vou passar. Passou. Todos. Certo. Ainda não fiz Tá tudo no meu caderno. Pois vamos começar. Aula 3 se chama Globalização e os Fluxos Internacionais. Você vai mandar para enviar pela plataforma ou às vezes? Provavelmente pela plataforma. Mas se for pela plataforma, que, né, a gente sabe que até dia 31 as aulas estão paradas, presenciais. Mas aí, se for pela plataforma, vocês vão escrever mesmo, viu, no papel, como vocês faziam, normal, vão tirar foto e me mandar a foto. Eu não quero que vocês digitem. Já tá feito. Já tá feito o quê? Escrito? Sim. Ah, tá ótimo, então. Perfeito. Então, vamos lá. Você Vamos faz começar. tempo já que você mandou. Pois pronto, perfeito. Era pra Tema redação 3. também ser assim, porque escrever naquela plataforma é ruim demais. Se a gente errar uma coisa sem querer. Faz parte da vida, né? Vai dar certo, mas vai dar certo. Tema 3. A globalização e os fluxos internacionais. Uma das grandes características da globalização são os fluxos de capitais, né? Os capitais, ou seja, money, dinheiro, eles estão sempre em constante circulação através do globo. Hoje, professora, como é que os capitais, como é que o dinheiro, ele circula? É um dinheiro físico, é um dinheiro invisível, que está circulando o tempo inteiro? O que vocês acham? Invisível. Dinheiro invisível, certo. Professora, esse dinheiro aí seria um dinheiro onde as pessoas compram ações de empresas, vendem ações de empresas? Como assim? Que dinheiro é esse? Que fluxos de capitais são esses que existem com a globalização? É o Bitcoin? O dinheiro da internet, você está falando? Sim. É uma forma também de fluxo de capital. Mas só existe uma forma de fluxo de capital na globalização? O do banco? Professora, é o dinheiro que o cara consegue no TikTok. O dinheiro também é uma forma. Aí alguém falou aí dinheiro dos bancos, não foi? Dinheiro dos bancos também é uma forma. O que mais? As bolsas de valores, como é que elas atuam nessa globalização? Como é que as bolsas de valores atuam na globalização? Como é que elas funcionam? As pessoas compram as ações das empresas. Compram ou vendem ações de empresas, não é isso? Essas ações da empresa significa dizer que você está tendo uma parte agora daquela empresa, né? Da lucratividade daquela empresa. Eu investi em tal empresa, investi tanto dinheiro em tal empresa. Se aquela empresa começar a lucrar, né, nos próximos 5 anos, 10 anos, não sei. Geralmente, investimento em bolsa de valores são investimentos em longo prazo, a longo prazo. Você não obtém dinheiro tão rápido, não. Você investe em tais empresas, aí com o tempo essas empresas vão lucrando e você também vai, como você comprou uma parte dela, né, das ações da empresa, você também vai ganhar um dinheirinho aí por causa que essa empresa ela se desenvolveu. Beleza. Aí a gente vai ver que existem várias bolsas de valores, né? Geralmente cada país desenvolvido tem uma bolsa de valor ou 2 bolsas de valores, enfim. Mas isso não quer dizer que as bolsas de valores, né, esses grandes centros que controlam ações de empresas, só existam em países desenvolvidos. Isso não é verdade. Existem bolsas de valores também em países que são emergentes, né? Países que estão em desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil. Aqui no Brasil a gente tem a Bovespa, né? A Bolsa de Valores lá em São Paulo. Mas isso também vai acontecer na Argentina, que é um país emergente. Eles também têm uma Bolsa de Valores lá em Buenos Aires. Tem um amigo meu que ele investe na Bolsa de Valores. Perfeito. Então, daquele Caicó. Daquele Caicó? Eu também conheço algumas pessoas que investem na Bolsa. Inclusive, eu tenho muita vontade de investir. Eu estou pesquisando aí como é que eu posso fazer. Estou pesquisando. É interessante, é muito bom. É um investimento a longo prazo. Aí tem dia que ele lucra mais, aí tem dia que ele já perde uma coisinha, aí tem dia que ele já volta com o dobro do que ele perdeu. Aí isso depende muito das empresas que ele investiu, onde estão localizadas essas empresas. E vocês viram, o dólar tá quase R$6. Tá. Agora, por que o dólar tá quase R$6? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Professor, Oi. isso aí também tem a ver com a Bolsa de Valores, o aumento do dólar? O aumento do dólar tem a ver com a Bolsa de Valores? Tem a ver. Tem a ver com a lucratividade das empresas. Mas isso é afetado principalmente pelo governo, como é que eu posso dizer? Desculpa. Pelo país onde essas empresas estão localizadas. Tipo, aqui no Brasil a gente está vivenciando uma crise econômica, não é isso? Econômica e política também, no cenário político brasileiro.
Já tem um impeachment que eu quero. Geralmente as empresas, está havendo em nível global nesse momento atual de pandemia, está havendo uma retração da produção mundial, está havendo uma retração, a diminuição da produção de produtos, de serviços em nível global. Então, basicamente, o PIB de cada país vai haver uma reduçãozinha, né? Vai haver uma redução. Essas empresas, elas passam a produzir menos, consequentemente, elas passam a lucrar menos. Se você investiu em uma ação de uma empresa há uns anos, ou então até agora, por exemplo, provavelmente você não vai lucrar e talvez você até perca dinheiro na Bolsa de Valores. Por quê? Porque, de certa forma, essas empresas estão produzindo menos, então, consequentemente, elas vão lucrar menos e você também que investiu nela. Mas a realidade política de um país interfere muito no preço do dólar. Por quê? Porque muitas empresas que estão aqui, ou então investidores do mundo inteiro que pensam em investir no Brasil, eles veem o nosso país como um risco. Existe um risco país, o risco que cada país pode oferecer a um investidor. Os investidores, eles investem em países onde existe uma certa segurança política, onde o presidente do país, ele tem apoio nacional, né, onde ele atende os anseios da sociedade como um todo, né, onde ele tanto apoia o setor econômico quanto o setor social daquele país. Então, geralmente, o investidor, ele procura um país seguro para ele investir. Não países que vão entrar em uma crise política, uma crise econômica, assim, de forma muito brusca, por causa de um sistema governamental ineficiente, ineficaz, que não atende os interesses de todos. Então, geralmente, esses investidores, eles fogem do nosso país quando um país entra em crise econômica. E aí, o que é que vai acontecer? Geralmente, quando esses investidores eles fogem, a nossa moeda ela se desvaloriza e a moeda dos Estados Unidos, que é utilizada no mundo inteiro, que é o dólar norte-americano, esse dólar ele começa a aumentar. Por quê? Porque a nossa moeda ela começa a ser desvalorizada. Os investidores internacionais eles passam a sair daqui, a fugir do nosso cenário, porque a gente está em crise. Então, perceba que a circulação do capital a nível nacional, ele é afetado pela circulação dos investidores em nível internacional. E uma situação de crise vivenciada dentro de um país pode afetar a valorização ou a desvalorização da nossa moeda. E aí afeta também a questão do dólar, né? Quando a nossa moeda se desvaloriza, o dólar, ele sobe. Oi. Então, por que as pessoas investem nos Estados Unidos, que o presidente de lá não é um dos favoritos? Mas, de certa forma, mesmo com essa administração de Donald Trump não sendo 100% aceita por todos os estadunidenses e por todas as pessoas no mundo, ele conseguiu manter uma hegemonia, um poder ainda econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixou de ser a maior economia do mundo e eles não deixaram de desempenhar um poderio de influência global, né? Global, ou seja, no mundo inteiro. Eles não deixaram isso. Embora o presidente lá não seja assim muito famosinho, as pessoas não idolatrem ele, não gostem muito dele, enfim. Mas ele não conseguiu, o que eu quero dizer é que, comparando com o cenário brasileiro, ele não provocou lá uma crise política. A crise política que a gente vivencia aqui, né, desde o início dessa pandemia, por exemplo, que a gente sabe que não é desde o início da pandemia, já é algo que vem desde o início do governo atual, mas que aumentou, intensificou essa crise política agora, né, pelo que vocês estão acompanhando aí nos noticiários. Mas, enfim, percebam que a situação política de um país pode interferir na desvalorização da sua moeda e, consequentemente, quando a minha moeda ela passa, digamos, a valer menos, o dólar ele tende a aumentar, né? Se a moeda ela diminui o seu valor, o dólar tende a aumentar. E isso afeta a forma como a gente vai comprar produtos, importar produtos, porque a gente sabe que a moeda mais utilizada no mundo inteiro, né, a moeda que mais circula no mundo inteiro é o dólar norte-americano, o dólar estadunidense. Então, quando o dólar está em alta, significa dizer que tudo que você vai comprar a partir de agora, né, de fora, você vai importar, possivelmente vai ser um produto mais caro, muito mais caro. Então, exemplo bem esdrúxulo, bem pobrezinho que eu vou dar aqui agora. Se antes da alta do dólar, eu compraria um iPhone por 3.800, um iPhone 11, bem simples, por 3.800 ou 3.700, agora eu vou comprar um iPhone 11 bem mais caro, principalmente se eu for comprar de um outro país, certo? E até aqui no Brasil, vocês podem ver e fazer uma pesquisa rápida de preço, vocês vão ver que muitos produtos internacionais estão mais caros. São mais caros por quê? Porque o dólar aumentou, né? A nossa moeda deu uma desvalorizada, os investidores eles fogem do nosso país, né? O cenário político favorece também
essa crise econômica que a gente está vivenciando, e também a questão da pandemia, que fez com que as indústrias, os serviços, houvesse uma retração da produção e do serviço. Beleza até agora? Então, até o momento a gente está falando de que a globalização, ela beneficia, ela favorece, né? O mundo integrado, o mundo interconectado, favorece a circulação de capitais. E a circulação de capitais é, de certa forma, característica da globalização. Esses fluxos de capitais, né? Essa grande circulação de capitais que eu estou falando aqui, é um fluxo imaterial, capital invisível, que a gente falou lá na aula passada. É um fluxo imaterial. Os fluxos estão em constante movimentação. E estão em constante movimentação por quê, professora? Por causa das grandes corporações, né, transnacionais, por causa das grandes trocas comerciais que existem hoje em dia, por causa da globalização. No livro de vocês está falando o seguinte, que com o alargamento do comércio mundial, internacional, né, com a maior interligação entre os países, em trocas comerciais, de certa forma, começou a ocorrer com essa globalização uma maior integração global. E grande parte dos fluxos de capitais vão ocorrer nas bolsas de valores de cada país, né, com pessoas comprando e vendendo ações de empresas, certo? Então, fluxos de capitais baseados principalmente nas bolsas de valores. Essas bolsas de valores vão estar onde, professora? Tanto podem estar localizadas em países desenvolvidos, países centrais, ricos, como em países emergentes, né? E pode existir também em países subdesenvolvidos. Mas grande parte das bolsas de valores famosas que vocês conhecem ou já ouviram falar alguma vez na vida, vão estar localizadas em países desenvolvidos. Professora, me cite uma. Vamos citar algumas aqui agora. Estados Unidos. A Bolsa de Valores de Nova York. Nova York, perfeito. Bolsa de Valores de Nova York. É simplesmente eu arriscaria dizer que é a principal bolsa de valores do mundo, né? Porque eles são ainda a principal economia do mundo e o centro financeiro dos Estados Unidos é Nova York, né? É Nova York. Então, Nova York tem a Bolsa de Valores de Nova York. É tanto que em 1929, vocês já estudaram ou vão estudar ainda, houve uma grande crise do sistema financeiro internacional. Que foi a gente está estudando em história. Tá, pronto. Foi uma crise que aconteceu onde? Na Bolsa de Valores de Nova York. Isso, perfeito. Essa crise que começou lá nos Estados Unidos em 1929, que houve uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York, atingiu o globo inteiro, o mundo inteiro, né? Por quê? Porque naquele momento, lá no início do século XX, o comércio global, né, principalmente o fluxo de capitais, já era bem intenso, ou seja, entre os países do globo. E os Estados Unidos já figurava como uma das maiores superpotências do mundo. Ainda não era ela sozinha uma superpotência, como foi com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos já era muito influente no mundo inteiro, em 1929. Então, repare, quando acontece uma grande crise financeira num país, que é considerado um país central, um país muito influente do ponto de vista econômico e político, passa a atingir o mundo inteiro. É um efeito dominó, certo? E como Nova York, a Bolsa de Valores de Nova York é a principal bolsa de valores do mundo, né? E já na época era assim, já figuravam como uma das principais bolsas de valores do mundo. Então, essa crise que aconteceu lá chegou até a Europa, né? Chegou até a Ásia, chegou até outras porções do globo. Foi uma crise global, de certa forma. Que é mais ou menos o que aconteceu em 2008 também. Em 2008 também ocorreu uma crise nos Estados Unidos que afetou o mundo. Uma crise que a gente já está falando que está acontecendo agora. Não está acontecendo só no Brasil, embora a gente esteja a todo instante recebendo notícias do Brasil, né? Que está havendo uma crise econômica no Brasil. Isso não é algo que está acontecendo só no Brasil. O mundo inteiro está sendo afetado pela diminuição da produção internacional de produtos, de serviços. Ou seja, é algo que vai atingir o mundo inteiro. É claro que pode atingir de forma diferente. Tem países que sofrem mais do que outros. Por quê? Porque alguns países têm estratégias de ações diferentes, né, que podem ser mais eficazes ou menos eficazes diante desse cenário atual de crise, tanto sanitária quanto econômica, política. Beleza? Cada país tem uma realidade diferente, então cada país, de certa forma, ele tem estratégias, adota medidas diferentes para vivenciar esses conflitos. Mais esse período, né, que a gente vivencia. Mas a gente sabe que é algo que cada um vivencia de uma forma diferenciada conforme suas condições. Beleza até agora? Então, a gente vai falar de algumas bolsas de valores importantes. A gente falou de Nova York, que eu já risquei aqui, que seria uma das principais bolsas, ou a principal bolsa de valor do mundo. Nova York é o centro financeiro dos Estados Unidos. Aí a gente tem Frankfurt é onde vai ficar a Bolsa de Valores da Alemanha. Frankfurt.
A Alemanha, professora, é o quê? A Alemanha é simplesmente a maior economia da Europa. Maior economia de toda a Europa. E a Alemanha, ela é a quarta maior economia do mundo, né? Ela só perde a posição aí para os Estados Unidos, para a China e para o Japão. Então, acho que se a Alemanha não tivesse ficado tão arrasada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela poderia ser a maior. A maior economia do mundo, né? Mas vocês perceberam, quando a gente estuda a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que a Alemanha é um país com poder de reconstrução, de reerguimento muito forte, né? Porque eles tiveram arrasados com o final da Primeira Guerra Mundial, né? Foram proibidos de uma série de coisas. E final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista também perdeu a Segunda Guerra Mundial e eles conseguiram se reerguer, tanto ao final da Primeira quanto ao final da Segunda. E hoje em dia é simplesmente a maior economia de todo o continente europeu. A Alemanha. E aí eu poderia dizer que uma das maiores bolsas de valores do mundo também vai ser essa de Frankfurt, que fica na Alemanha. Além da Alemanha, a gente poderia falar da de Londres, que fica lá na Inglaterra, Reino Unido, capital do Reino Unido. A gente poderia falar também a de Paris, né, na França. O que mais? Amsterdã, na Holanda, também é uma bolsa de valores muito importante, influente no mundo inteiro. A de Tóquio, no Japão. A de Pequim, na China, né? São bolsas de valores que estão conectadas, os fluxos de capitais se interconectam entre elas, sabe? Então, existe um sistema financeiro global que é propagado, que é disseminado por essas bolsas de valores. Elas estão conectadas entre si, certo? Professora, mas tem também aqui no Brasil, tem também em Buenos Aires, tem em Mumbai. Mumbai é uma cidadezinha muito, muito importante, inclusive, na Índia, né? É um país emergente e também conta com uma grande bolsa de valores. Percebam que essas bolsas de valores, elas movimentam os fluxos internacionais, né? Tem na Rússia também? Rússia tem na Rússia também. Todo grande país, assim, que tem uma influência global significativa, tem bolsa de valores. Então, acho que eu já citei quase todas que tem aqui. Deixa eu ver se faltou alguma. Falei da China. Sim, Hong Kong, né, na China também. Sim, aí outra coisa. Geralmente, esses países que contam com bolsas de valores, eles também são sedes de empresas transnacionais, ou então sedes de grandes bancos financeiros, né? Tem um grande banco nesse país. Ou então, pode contar com grandes instituições financeiras. Ou seja, são países que demarcam, que demandam um grande poderio financeiro no mundo inteiro. Por isso que eles têm essas bolsas de valores, muito influentes. Aí outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, deixa eu passar isso aqui. Isso aqui a gente falou. Sobre os IED. O que são esses IED? Uma sigla em inglês. São os investimentos estrangeiros diretos. Professor, o que são esses investimentos estrangeiros diretos? Cada empresa transnacional, ela investe em filiais de empresas, não é isso? Ela não investe em filiais de empresas espalhadas pelo mundo, essas empresas transnacionais. Sim. Transnacional, a gente viu que são empresas, grandes empresas, que sua produção, ela transcende o seu espaço nacional. Ou seja, a produção dessa empresa vai além do seu espaço nacional. Ela não produz apenas no seu espaço nacional. Por isso que ela é chamada de transnacional. O certo mesmo é chamar ela de transnacional, porque sua produção vai além do seu espaço nacional. Por isso que ela é trans. Meio que é espalhada pelo mundo. Espalhada, isso. Então, para ela se espalhar pelo mundo, ela precisa fazer investimentos estrangeiros diretos. Isso aqui, IED. Atualmente, com essa globalização financeira, com fluxos intensos de capitais, as grandes empresas, as grandes corporações transnacionais, elas investem maciçamente, muito money, muito dinheiro, em filiais, em abertura de filiais em outros países. E a gente já viu em uma aula anterior aqui que essas empresas estão em busca de várias vantagens, não é isso? Que vantagens são essas? Vamos relembrar? Pouca fiscalização. Ou seja, países onde tem uma legislação ambiental muito flexívelzinha, que não se importa muito, né, com o meio ambiente, que não fiscaliza o que está acontecendo. Mão de obra barata. Mão de obra barata. Ou então, quando aquele país oferece algum incentivo fiscal para a empresa vir se instalar lá. Venha para aqui que você não precisa pagar a energia nem a água durante 10 anos. Se instale aqui no meu país que você não precisa pagar imposto de renda, não precisa declarar renda, não precisa fazer isso, sabe? Porque combate muito o desemprego nesses países. Aí, o que é que essas empresas elas fornecem em contrapartida? O que é que elas fornecem, entre aspas, para os países onde elas se instalam? As filiais vão lá se instalar. O que é que elas vão fornecer para esse país? Vão gerar o que nesse país?
Aí tem dizendo aqui, né? Emprego para a população. Gera emprego para a população, aumenta a produtividade. Aí você faz, oxe, aumenta a produtividade? Que massa! Aumenta a produtividade do país onde ela está instalada? Aumenta, mas o lucro da empresa vai para onde? Para a sede administrativa, né? Que fica geralmente no seu país, matriz, no seu país de origem. Então, assim, o que é que tem dizendo aqui? Gera empregos, esses investimentos, essas filiais, aumenta a produtividade, aumenta da empresa. Aí, transferência de conhecimento especializado e tecnologia. Aí, vamos botar aqui entre aspas, transferência de conhecimento. Quer dizer que a empresa, quando se instala lá num país mais pobre, relativamente mais pobre, ela vai transferir o conhecimento dela para aquele país. Isso acontece 100%? Não, porque até na época você mete que com o conhecimento pode fazer outras, né, empresas. Exatamente. Isso aqui basicamente não acontece. Pouquíssimos países. A China adotou esse modelo aqui de transferência de conhecimento. Quando ela construiu as ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais. Eu não sei se eu já falei disso, vocês vão ver ainda esse ano. Acho que vocês ainda vão ver. A China, ela atraiu empresas estrangeiras para o seu território, para o litoral leste, né? Para o litoral do país. Se bem que só tem o leste, né, Ana Beatriz? Mas, enfim. No litoral leste, quando ela atraiu empresas para lá, uma das prerrogativas, né? Que ela disse assim, vocês podem se instalar aqui, mas em contrapartida vocês têm que transferir tecnologia para a gente. Então, eles tinham que transferir tecnologia, né? Essas empresas que iam para lá, tinham que transferir tecnologia para eles. Então, a China fez isso. Mas a maior parte dos países onde essas empresas se instalam, elas não transferem conhecimento, elas não transferem tecnologia para o país, porque, de certa forma, essas empresas vão estar vendendo a sua tecnologia. Vendendo não, desculpa. Elas vão estar entregando a sua tecnologia. Então, tipo, é algo que elas não fazem, praticamente não praticam isso. E tecnologia tem aqui, né? Então, basicamente, essas empresas, quando elas se instalam em outros países, montam suas filiais, elas geram emprego? Perfeito, gera muito emprego. Eu acredito que o maior benefício que essas empresas elas geram quando chegam nesses países mais pobres, menos desenvolvidos, é isso aí. É essa questão de geração de empregos. Mas, em relação à transferência de conhecimento especializado e tecnológico, aí já é outra coisa a ser revista. Depende do país, depende das condições da empresa, depende do acordo que ela fez com aquele país, depende de N coisas. A maior parte dos países não tem isso aí. Então, IED, quando você vê esse nome aí, IED, essa siglazinha, investimento estrangeiro direto. O que é isso, professora? Esses investimentos são feitos por quem? São feitos por grandes corporações transnacionais, quando elas instalam filiais em países do globo, né? Geralmente países mais pobres do que a sua sede, do que o seu país de origem. Então, elas se instalam porque elas estão em busca de vantagens. Para buscar vantagens, eu preciso investir money. Então, pronto, é isso aqui, investimentos estrangeiros diretos. Quando eu perguntar alguma vez aí para vocês, em alguma prova, enfim, quando vocês virem isso aqui, investimento estrangeiro direto, IED, se refere a investimentos que empresas transnacionais fazem em outros países para instalar suas filiais, beleza? As suas empresas, para espalhar, dispersar a sua produção industrial. Dispersar seria o quê? Fragmentar a produção industrial em vários países, em busca de lucratividade, produzir mais, baratear meu produto, mas para que elas, lucrem cada vez mais. Então, os IED, os investimentos estrangeiros diretos, contribuem para o desenvolvimento econômico dos países que recebem esses investimentos. Eita, e aí? Contribui? Vocês concordam com isso aqui? Os IED contribuem para o desenvolvimento econômico dos países que recebem esses investimentos. Sim. Contribui, não contribui? Mas, assim, a gente sabe que contribui entre aspas, né? Porque a maior parte da lucratividade da empresa vai para onde? Vai para a sua sede, para o seu país de origem. É para lá que ela vai. E, basicamente, esses países onde ela se instala, ela vai gerar empregos. Aí, tá dizendo aí, de acordo com o ano de 2017, que a maior parte dos IED, dos investimentos estrangeiros diretos, de grandes corporações transnacionais, começaram a se instalar, começaram a depositar esses investimentos, abrir filiais em países da América Latina e do Caribe. América Latina e do Caribe. Professora, América Latina e do Caribe é o quê? Espera aí que eu vou mostrar. Vocês já sabem, mas é bom lembrar, né?
Cadê você? Tá aqui. Vai dar certo. Agora vocês estão vendo. Aqui. Então, ó, tá dizendo que a partir de 2017, os investimentos estrangeiros diretos das grandes corporações transnacionais passaram a se destinar a um local específico aqui no globo, né? A países da América Latina, que vai aqui, ó, do México até a pontinha aqui do Chile e da Argentina, a países aqui. Aí tá dizendo do Caribe. Do Caribe. Aí você faz, oxe, professor, mas o Caribe não tá dentro da América Latina? Tá, eu não sei porque o livro colocou o Caribe, mas enfim. O Caribe é uma região aqui, ó, da América Central, né? Essa porção aqui do Mar do Caribe, que está dentro da América Latina. Então, eu posso dizer que a partir do ano 2017 houve um grande aumento dos investimentos estrangeiros diretos de grandes corporações transnacionais. Elas começaram a investir muito, abrir filiais nesses países aqui da América Latina. Em busca de quê? Daquelas vantagens que a gente já falou até agora. Beleza? América Latina. Estão ligados onde é a América Latina, né? Sim. Pronto, vou voltar para cá. Aí, olha, ao mesmo tempo que em 2017 houve um aumento desses investimentos de empresas em países da América Latina, houve uma redução desses investimentos aí em países desenvolvidos. Então, quer dizer o seguinte, que a partir de 2017 a gente vai ver que essas grandes corporações vão investir muito dinheiro em países em desenvolvimento ou países mais pobres, mas elas vão diminuir o investimento que elas tinham nos países desenvolvidos. Por quê, professora? Países desenvolvidos não têm tantas vantagens para ela se instalar, para ela instalar filiais. Elas vão encontrar o quê? Um pessoal muito capacitado, vai, beleza, mas o salário é muito alto, geralmente não existe incentivo fiscal para ela se instalar lá nesses países desenvolvidos, a fiscalização ambiental é bem rígida, ou seja, não oferece vantagens, muitas vantagens para ela. Então, é por isso que vai dizer aqui que em 2017 houve uma redução desses investimentos em países desenvolvidos, porque elas passam a investir mais em países onde tem mais vantagens para elas, né? Países em desenvolvimento, emergentes ou países subdesenvolvidos. Ok? Agora vamos para um tópico chamado transporte de mercadorias e pessoas. Vamos lá. Hoje em dia, as trocas comerciais, elas precisam ocorrer de forma muito rápida, ágil, tem que ser eficaz, tem que ser em um menor tempo possível que as empresas conseguirem. Então, para isso, elas têm que ter sistemas de transporte bem rápidos, sistemas de transporte que consigam transportar muitos produtos, em um menor tempo possível. Beleza? É assim que elas vão lucrar mais. Então, hoje em dia, como está dizendo aqui, ó, para que as trocas comerciais ocorram de maneira eficaz, no menor tempo possível e com maiores perspectivas de lucro, quanto mais a empresa conseguir transportar produtos, mais ela vai conseguir vender mais produtos, né, de forma mais rápida, que ela consegue transportar de forma mais eficaz. Então, os países investem na conexão de terminais intermodais. É muito comum os países do globo, estou falando no geral, investirem em terminais intermodais. Professor, o que seria um terminal intermodal? Vamos um exemplo aqui bem básico. Imagine que você está num porto. Você está no Porto de Santos, em São Paulo, aqui no Brasil. Você está no Porto de Santos, porto, zona portuária, né? Mar e tal. Pronto. Você está lá no Porto de Santos. Geralmente, nesses países que investem em terminais intermodais, inter quer dizer o quê? Entre. Ou seja, são países onde eles... Peraí, que a analista está entrando agora. São países que eles integram o sistema portuário a uma rodovia, integram a uma ferrovia, integram a um sistema aéreo, ou seja, perto do porto vai existir rodovia, vai existir uma ferrovia, vai existir um aeroporto, ou vai haver até uma interligação do porto com uma área fluvial de rios também, por exemplo. Então, hoje em dia, com a globalização, com esse transporte muito rápido e eficiente dos produtos, alguns países investem muito maciçamente em terminais intermodais, interligar uma zona portuária a várias vias de circulação. Professora, por quê? Por que esses países fazem isso? Investem em infraestrutura e terminais que interligam vias de circulação. Imagina o seguinte, você tem que transportar uma grande gama de produtos de uma forma muito rápida. Então, mas você precisa mandar por um porto, né, para ir de um país para o outro. O que é que você precisa para que esses produtos saiam da sua empresa e cheguem até o porto de forma rápida? O que é que você precisa?
de vias de circulação. Você precisa de ter rodovias no seu país, ou uma ferrovia que transporta mais rápido do que a rodovia, né? Mais rápida, mais eficaz. Você precisa estar interligado a um sistema aéreo. Ah, professora, mas o sistema aéreo é mais caro, né, para você transportar produto? Mas se o seu produto que você quer transportar é um produto realmente caro, então vale a pena você mandar por um transporte aéreo. Vale a pena. Então é bom que um porto ele esteja sempre interligado a várias vias de circulação, porque fica mais fácil, mais ágil, mais eficaz você transportar produtos a nível global, de países para países, e por aí vai. Então, a tendência atualmente, nessa globalização atual, é que os portos estejam interligados a várias vias de circulação. Isso é chamado de terminais intermodais. Né? Entre várias vias lá de circulação. Beleza? Vocês entenderam isso? Se não entenderam, me diga que eu falo de novo. Eu tento aí inventar outra coisa para explicar. Entendi. Entendeu? Pronto. Aí, vamos lá. Além disso, a gente sabe que atualmente também existe a criação de complexos industriais. Geralmente nessas regiões portuárias, a gente vai encontrar as zonas industriais e portuárias. Professora, porto quer dizer áreas litorâneas, né? Áreas litorâneas. Imagina aí o Brasil, naquela faixa litorâneazinha do Brasil. Em alguns locais onde existem portos, vão existir também zonas industriais, zonas onde tem indústrias e zonas que são portuárias. Professora, nessas áreas geralmente a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar áreas de produção, extração de petróleo, refino de petróleo, zonas industriais que são ligadas a um porto. Por que um porto, professora? Porque fica mais fácil de você transportar o seu produto. Se eu sou um país que tem grandes quantidades, grandes reservas de petróleo. Vai fechar agora, faltam menos de um minuto. Mas, enfim, se eu tenho grandes reservas de petróleo e eu estou extraindo lá no litoral, fica mais fácil para mim transportar meu produto se eu estou localizada numa zona, se a minha zona industrial, ela está no porto, né? Perfeito. Se eu estou localizada lá, então é melhor que o processo de refinamento do petróleo, de extração do petróleo, aconteça tudo no mesmo